Você já ouviu falar do primeiro título brasileiro do Corinthians? Até 1990, a torcida corintiana tinha poucas lembranças do campeonato. Mas aquele ano foi incrível. Com uma equipe forte, cheia de raça e carisma, o Corinthians finalmente levou o título para casa, vencendo o favorito São Paulo. Aquela equipe não era técnica como as outras que o clube teve depois, mas tinha o coração corintiano no bico da chuteira. O amor pela vitória e a vontade de acabar com aquele jejum eram o que moveu a equipe. E o melhor de tudo, depois disso o Corinthians conquistou muitos outros títulos, mas nenhum time foi tão especial quanto aquele. Vem ver esse momento histórico com a gente. Anos incríveis com a equipe liderada por Sócrates, conhecida como a democracia corintiana, acabaram, e o Corinthians enfraqueceu depois de 85. Eles começaram a investir nas categorias de base para parar o sucesso do rival São Paulo. Em 88, montaram uma equipe de jovens promissores e conquistaram o Campeonato Paulista. Entre eles, jogadores como Ronaldo, Marcelo Djan, Wilson Mano, Márcio e Viola começavam a se destacar. No final, o Corinthians quase perdeu tudo devido a Neto, do Guarani, que marcou um gol incrível de bicicleta. Mas Viola salvou o jogo e deu o título para o Timão. Em 89, o Corinthians contratou o Neto, do rival Palmeiras, e o técnico Nelsinho Batista, do Novo Horizontino, para ajudar a equipe a ter sucesso no Brasileirão. O time comandado por Nelsinho Batista era uma equipe cheia de garra e vontade. Ronaldo era a segurança da defesa, com belas defesas e personalidade de sobra. Marcelo Djan e Guinei eram zagueiros eficientes. Nas laterais, Gibes e Acenir tinham a habilidade de apoiar o ataque e também na marcação. Do meio pra frente, Márcio e Wilson Mano eram habilidosos e protegiam o craque Neto, que resolvia a parada do jeito que fosse. De falta, de longe, de bicicleta, com dribles e até de cabeça. Quando ele não conseguia, Tupanzinho aparecia para salvar o time. Além disso, Fabinho, Mauro e Paulo Sérgio eram outros jogadores que poderiam ajudar no ataque. Pronto! Era hora de tentar brilhar no Campeonato Brasileiro, onde São Paulo de Tele e Raí era o favorito. No Brasileiro de 90, 20 times lutavam pelo título em um formato simples. Fase de classificação e mata-mata. O Corinthians não era o favorito, com equipes como São Paulo, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro sendo mais cotadas. No começo da competição, o Corinthians não venceu nenhuma das 3 primeiras partidas, só se recuperou no clássico contra o Palmeiras, vencendo por 2-1. Na quinta rodada, o Corinthians venceu São José por 2-1 e Fluminense por 1-0. Empatou com São Paulo e venceu Inter de Limeira, Flamengo e Náutico. No final do primeiro turno, o Corinthians ficou em segundo lugar no Grupo A, atrás apenas do Atlético. No segundo turno, a equipe teve um início bastante complicado, com 3 empates seguidos contra Bragantino, Bahia e Portuguesa, e ainda uma derrota contra o Botafogo. Mas na sexta rodada, eles finalmente conseguiram uma vitória em um clássico contra o Santos, com um gol de Diney. Infelizmente, na rodada seguinte, eles perderam para o Goiás, mas logo depois tiveram uma grande vitória contra o Atlético em Minas. No entanto, sofreram uma derrota contra o Internacional. Mesmo com esses altos e baixos, a equipe conseguiu se classificar para as quartas de final, graças ao seu desempenho no primeiro turno. Eles ficaram em quarto lugar geral, atrás apenas de Grêmio, Atlético e São Paulo. A equipe de Nelsinho Batista estava sendo duramente criticada por não ter um estilo de jogo tão bonito quanto os rivais, o que irritava os jogadores e os motivava a provar o quanto os críticos estavam errados. E nada melhor do que um bom desempenho na reta final para mostrar que eles merecem ser levados a sério. Esse time está determinado a provar o seu valor e a conquistar o tão desejado título. Nas quartas de final, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram, com veteranos como Carlos e Éder jogando pelo Galo. No jogo de ida, o estádio Pacaembu estava lotado com torcedores empurrando o timão em busca de uma vitória. Mas o Galo começou melhor e marcou o primeiro gol com o Gerson, de cabeça, aos 15 minutos. Mas isso não abalou o Corinthians, que teve Neto como estrela da virada. O camisa 10 comandou o ataque, driblou, chutou com tudo e se responsabilizou no jogo. E depois de tanto arriscar, Neto empatou o jogo com um gol de cabeça, após um belo cruzamento de Paulo Sérgio. Depois Paulo Sérgio fez outra boa jogada, dessa vez pelo lado esquerdo, e cruzou para Tupanzinho. A bola sobrou para Neto, que virou o jogo com um belo chute, 2-1. Foi uma grande vitória para o Timão, que tinha vantagem de empate para avançar nas semifinais. E foi isso que aconteceu, com o Nelsinho Batista armando um time defensivo e mantendo 0-0 na volta, colocando o Corinthians entre os 4 melhores do torneio. No jogo da semifinal, o Corinthians jogou contra o Bahia de Charles e Gil. Eles não eram tão fortes quanto em 88, quando ganharam o Brasileiro, mas ainda tinham muita velocidade e força ofensiva. Eles mostraram isso logo nos primeiros 2 minutos de jogo, quando Wagner Basílio marcou um gol no Pacaembu. Mas o Corinthians não desistiu e conseguiu empate no início do segundo tempo, com um gol contra. Logo depois, Neto marcou um gol de falta incrível.
Na próxima partida, Nelsinho repetiu a mesma estratégia utilizada contra o Atlético e conseguiu um 0 a 0 na Fonte Nova, o que os colocou na final do Brasileiro depois de 14 anos. Mas o próximo adversário seria o São Paulo, de Tele Santana, Zete, Cafu e Raí. E não seria fácil. Na época, o São Paulo era considerado o grande favorito, com um elenco estrelado comandado pelo lendário treinador Tele Santana. Jogadores como Zete, Cafu, Leonardo, Antônio Carlos, Bernardo, Elivelton, Raí, Mário Tilico e Eliel formavam uma equipe forte e temida pelos adversários. Mas o Corinthians não estava disposto a deixar o título escapar. Apesar de não ter um elenco tão badalado quanto o do São Paulo, a equipe tinha um trunfo importante, a união e a garra de seus jogadores. Além disso, contavam com o talento de Neto, um craque capaz de decidir jogos e fazer a diferença em campo. O primeiro jogo da final foi disputado debaixo de muita chuva, mas isso não intimidou o Corinthians. Desde o início, o time jogou com determinação e mostrou que não estava disposto a perder a chance de conquistar seu primeiro título brasileiro. E aos poucos foram construindo a vitória. Logo no começo da partida, Neto cobrou uma falta para a área e o Wilson Mano marcou o gol decisivo do jogo, 1 a 0 para o Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians tinha a chance de conquistar o título com um simples empate no segundo jogo da final. E mesmo diante de um adversário tão forte, a equipe conseguiu mostrar sua determinação. Mais de 100 mil torcedores lotaram o Morumbi, sendo a maioria corintiana, ansiosos pelo título inédito. Mas o São Paulo não estava para brincadeira e não queria de jeito nenhum celebrar um vice-campeonato, já que no ano anterior já haviam perdido para o Vasco. O jogo começou pegando fogo, com o São Paulo pressionando, mas a defesa do Corinthians, comandada por Ronaldo, estava inspirada e não deixou nenhum gol passar. Até que aos 9 minutos do segundo tempo, Tupanzinho fez uma jogada épica que mudou a história do jogo. Ele arrancou do meio de campo, driblou o defensor do São Paulo, tocou para Fabinho, que chutou prensado. Mas Tupanzinho, com um carrinho, colocou a bola no gol. O Morumbi explodiu em comemoração. A partir daí, o Corinthians só administrou a vantagem até o apito final, esperando o momento de comemorar o título brasileiro pela primeira vez na história do clube. Foi uma consagração para aquela equipe sem estrelas, mas cheia de raça e vontade de vencer. Destaque para o inspirado Neto, nome maior daquele elenco e principal responsável pela conquista. E assim acabava ali, naquele dia 16 de dezembro de 1990, o estigma regional do Corinthians. O clube alvinegro conquistava seu lugar no panteão do futebol brasileiro e entrava para a história do esporte como campeão nacional. Uma tarde inesquecível que ficará para sempre na memória dos torcedores e amantes do Corinthians. Em 91, o Corinthians venceu mais uma taça, a Supercopa do Brasil. Eles bateram o Flamengo por 1 a 0 com gol de Neto, mas a temporada não foi boa para o time. Eles fracassaram na Libertadores e vários jogadores saíram. Só em 95 eles brilharam novamente, formando a base do todo-poderoso Timão, campeão mundial em 2000. De 90 a 2002, o Corinthians chegou às finais de todos os campeonatos brasileiros e anos de Copas do Mundo. A vitória do Timão em 90 abriu caminho para mais taças nos anos seguintes, com equipes técnicas e fortes. Mas nenhum time do Corinthians foi tão corintiano quanto o time de 90. Eles venciam jogos nos minutos finais, derrubavam favoritos, quebrando prognósticos com o talento do craque da camisa 10, quebrando um jejum antigo. O Corinthians de 90 provou que para ser vitorioso, uma quantidade de talento absurda não é necessário. Às vezes o que um time vitorioso precisa é de uma dose cavalar de vontade. E apenas um craque que decida de todos os jeitos possíveis, mas que também daria cabeçadas e porradas na costela, se necessário. Ronaldo é um ícone do Corinthians, sempre com reflexos afiados e um incrível senso de posicionamento. Ele era conhecido por ser polêmico, falante e não levava desaforo para casa, muito menos erro de zagueiros. Com 602 jogos disputados, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa alvinegra na história. Infelizmente, sua personalidade quente o impediu de ter mais chances na seleção brasileira, mas ele é amado até hoje pelos torcedores corintianos, tendo jogado 10 anos no Timão e se tornado um ídolo imortal. Giba teve a sua chance de brilhar ao chegar ao Corinthians, depois de jogar por União São João e Guarani. Ele jogou incrivelmente bem de 89 a 93 e foi um dos principais jogadores na conquista do Brasileiro de 90. Infelizmente, sua carreira acabou cedo devido a uma cirurgia no joelho que não deu certo. Ele tentou ser técnico, mas não teve muito sucesso. Marcelo é um orgulhoso cria do Corinthians, sendo um dos grandes zagueiros dos anos 80 e 90. Ele foi fundamental na conquista do Brasileiro de 90, com sua tranquilidade e segurança na defesa. Marcelo jogou mais de 340 partidas pelo Timão entre 87 e 93, ganhando a bola de prata em 90 antes de ser vendido para o futebol francês. Quando retornou ao Brasil em 97, ele jogou pelo Cruzeiro, infelizmente enfrentando seu amado ex-clube no final do Brasileiro de 98, onde acabou perdendo.
Guinei formou uma incrível dupla de zaga com Marcelo, tendo desempenhos importantes no final do Brasileiro de 90. Infelizmente, sua passagem pelo Corinthians não durou muito devido a 2 atuações ruins contra o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores de 91. Como é comum no futebol brasileiro, ele acabou levando a culpa pela eliminação daquele ano, que é uma injustiça considerando seu desempenho no Brasileiro do ano anterior. Jacenir foi o lateral esquerdo do Timão na conquista do Brasileiro de 90. Ele tinha uma marcação forte e sempre dava uma mão na defesa nas horas mais tensas. Embora não fosse tão bom no ataque quanto o Giba, ele ainda arriscava subir de vez em quando. Márcio era a proteção do meio de campo do Timão junto com o Mano. Ele tinha muita garra e marcava bem. Ele jogou um incrível Brasileiro de 90 e até chegou a ter chances na seleção brasileira, quando pendurou as chuteiras e se tornou técnico e dirigiu o Corinthians em 2005. Wilson Mano foi um dos jogadores mais queridos da história do Corinthians. Ele podia jogar em várias posições, era versátil e sempre dava tudo de si. Foi ele quem marcou o primeiro gol na final do Brasileiro de 90, quando o Timão enfrentou o São Paulo. E ele jogou mais de 400 vezes pelo clube. Pra quem não conhece, Neto era o tipo de jogador que tinha um pouco de tudo. Era o camisa 10, um craque nas bolas paradas, sempre falando alto, meio polêmico e às vezes não tão em forma. Mas tem uma coisa que você não pode negar. O cara era foda com a bola nos pés. Neto decidia jogos como poucos, tinha uma visão de jogo incrível, lançamentos precisos e uma perna esquerda que só de ver já dá vontade de chorar. Ele foi, sem dúvida, o cara do Corinthians na conquista do Brasileirão de 90. Também era muito querido pela torcida. Jogou mais de 220 jogos pelo Timão e fez 80 gols. Infelizmente não teve muita chance na seleção, mas hoje em dia é um dos mais famosos comentaristas esportivos, especialmente do Corinthians. Ezequiel era o cara que entrava em campo e deixava tudo mais animado. Ele jogava com muita raça e voluntariedade e sempre ajudava a equipe a manter o ritmo. Ele correu o campo todo e era um dos destaques do meio campo do Corinthians nos anos 90. Participou de outras conquistas, como a Copa do Brasil de 95 e o Campeonato Paulista do mesmo ano. Ele era um talismã para a equipe. Mauro foi o xerife do meio de campo e deixou o Neto brilhar ainda mais com sua postura tática e jogadas inteligentes. Ele era a peça-chave do time que levou o Corinthians ao título brasileiro de 90. Ele deixou o clube em 91 para jogar no Mojimirim, mas sempre será lembrado com carinho pela torcida corintiana. Fabinho podia ter ficado como um dos maiores ícones do Corinthians se tivesse marcado naquela jogada incrível com o Tupanzinho na final. Mesmo assim, ele fez a diferença no ataque do time com sua velocidade e habilidade incríveis. Ele jogou mais de 260 jogos pelo Timão. Paulo Sérgio foi um jogador tático e disciplinado que foi uma peça-chave na campanha do título de 90 do Corinthians. Com grandes atuações, ajudou a equipe a vencer o torneio. Mais tarde fez sucesso no futebol alemão e ganhou a Copa do Mundo de 94 com a seleção brasileira. Tupanzinho foi quem matou a saudade da torcida do Corinthians após a saída de Viola. Era rápido, habilidoso e deixava sua marca em campo com gols importantes, como o título brasileiro contra o São Paulo na final. Ele se entendia muito bem com o Neto e liderava o ataque naquele campeonato. Apesar de perder a titularidade, continuou marcando gols decisivos e é um ídolo eterno para a torcida corintiana. Diney é uma lenda do Corinthians. Ele foi campeão brasileiro 3 vezes, ajudando a equipe a vencer sua primeira competição nacional em 90. Voltou ao time em 98 e foi decisivo na conquista do segundo título nacional. A torcida amava o Diney e sempre pedia para entrar em campo em jogos importantes, onde ele ajudou a equipe a ser campeã de novo. Ele marcou incríveis 34 gols em 194 jogos pelo Timão. Nelsinho Batista, o treinador que comandou a equipe alvinegra em 192 partidas, teve sua passagem mais marcante em 90 e 91. Ele montou uma equipe guerreira e de raça, conquistou o inesperado título do Campeonato Brasileiro. Ele soube unir espírito de equipe, vibração e talentos como Neto, Marcelo e Ronaldo. Infelizmente também foi o treinador da campanha que levou o Corinthians à Série B em 2007, mas ainda é considerado um dos grandes da história do clube. Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Bem, eu queria deixar claro aqui que eu usei muitas fontes, vou deixar todas na descrição, mas uma que eu quero deixar muito evidente é a do Imortais do Futebol, que é um site incrível sobre história do futebol. Tudo que eu sei eu aprendi lá, então acessem lá, por favor. Curtam, se inscrevam que vai sair mais conteúdo desse tipo e deixem nos comentários um time que você queira ver por aqui, um jogo histórico talvez, ou a história de um jogador que eu possa contar. Então é isso, galera. Valeu, falou!